Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Não é semanal, esta semana excepcionalmente, porque o Entrevistas dessa semana está com uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo. Já passaram por aqui José Carlos Risque Filho, presidente e candidato à reeleição, Benhur Farina e Érica Neves, e hoje eu recebo o cabeça da Chapa 11, Nefa Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado, estou à disposição. Vamos lá. Antes de eu apresentar o meu último convidado nessa série, eu quero te pedir para curtir, compartilhar e se inscrever no canal de ES Hoje. Nós temos uma meta de bater 30 mil inscrições até o dia 31 de dezembro de 2024 e eu conto com a sua ajuda. E eu quero dizer o seguinte, no Espírito Santo, são cerca de 25 mil inscritos na Advocacia Capixaba. Então, apesar do processo eleitoral em todos os 78 municípios para prefeito e vereadores ter encerrado, a advocacia, que é uma atividade extremamente importante no Estado, está movimentada neste mês de novembro, não só por conta da eleição na OAB, mas também porque os advogados vão eleger vão colocar mais um advogado no pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pelo 5º Constitucional. Então, essa movimentação é muito grande. E antes de eu começar a conversar com o candidato, eu quero apresentar um pouco. José Antônio Nefa Júnior é o atual presidente da seccional da OAB em Vila Velha, é mestre em Direito, especialista em Processo Civil, professor do curso de Direito e militante da Advocacia de Processo Civil, correto? Correto. Então tá bom. Agora sim, eu quero começar sabendo por que o senhor quer a presidência da OAB. Bom, eu tenho uma história já na OAB Vila Velha, sou presidente reeleito da subseção de Vila Velha. Conseguimos implementar na subseção vários projetos que transformaram a vida não só da advocacia, mas também da comunidade. Temos projetos como mentorias gratuitas para jovens advogados, temos projetos de pós-graduações dentro da subseção de Vila Velha, com professores de renome nacional e a um preço super acessível. Temos projetos de ir às escolas públicas para levar temas interessantes, temas importantes de direito para crianças e adolescentes dessas escolas. E um dos maiores projetos que já foi implementado pela OAB no Estado do Espírito Santo nasceu em Vila Velha, que foi o projeto de digitalização dos processos físicos do Poder Judiciário Estadual, que foi um projeto que nasceu na OAB Vila Velha em parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Velha e com o Tribunal de Justiça. Nós percebemos que esses projetos que foram implementados, eles podem, ou esse modelo de gestão pode perfeitamente ser expandido aí para o restante do Estado. Candidato, a Chapa 11 se diz, entre aspas, representante da transformação que a advocacia capixaba deseja. Que transformação é essa? A ordem ela precisa passar por uma radical transformação de princípios, transformação na sua missão, transformação nos seus valores. A ordem ela deve ter como prioridade cuidar do advogado e da advogada. A ordem deve ter como prioridade abraçar o advogado e abraçar a advogada. E, paralelamente a isso, a gente precisa urgentemente recuperar, resgatar a reputação da ordem, a imagem de respeito institucional da ordem. Enquanto tivermos uma OAB que não é respeitada pelas outras instituições, a própria advocacia não será respeitada. E por que o senhor vê essa falta de respeito? Qual é a situação hoje que coloca a OAB como uma instituição não respeitada? A ordem hoje passa por vários aspectos que merecem atenção. Bom, nos últimos tempos nós vimos advogados que esse foi até um caso que ganhou uma repercussão, digo até fora do Estado do Espírito Santo. Numa festa da advocacia, num evento preparado para a advocacia, o presidente da CAAS, ele foi impedido de entrar no evento, que ele tinha pagado o ingresso, pelo presidente da instituição, em função de desavenças políticas. Isso é um absurdo, porque dentro desse evento
nós tínhamos não só a advocacia, que merece todo o respeito, mas nós tínhamos também representantes do Poder Judiciário, desembargadores, juízes. Então, se a todo momento nós brigamos por elevar a imagem da instituição, quando chega num evento desse, o próprio presidente barra um advogado, como que nós, advogados, vamos lutar por nossas prerrogativas? Como que nós vamos falar que nossa instituição é respeitada? Além disso, nós temos hoje uma aproximação excessiva da instituição com a política partidária. Não foi por uma única vez que o presidente da seccional pediu voto para políticos. E isso, ao nosso ver, é um absurdo. Por quê? Porque a imagem da instituição tem que ser uma imagem de independência. E essa independência a gente só consegue com a não partidarização da ordem. Candidato, deixa eu só, num exemplo aqui que ele citou, né, que o Nefa Júnior citou, ele se referia a Risque Filho, que é o presidente da OAB e concorre à reeleição, com o Benio Farina, que é o presidente da Caixa de Assistência e também concorre. Então, esses dois estão nessa mesma disputa com o Nefa Júnior. Gostaria que o senhor falasse mais sobre a proposta de plano de recuperação econômica da advocacia, com formatação de parcerias para oferta de linhas de crédito específica para a necessidade da classe. Eu copiei isso aqui do seu plano de governo. Sim, obrigado. Nós vemos que a ordem, como instituição, ela tem uma força muito grande para poder formular parcerias, formular convênios. E nós chegamos lá em Vila Velha conversar com uma instituição bancária e buscar linhas de crédito, buscar benefícios específicos para a advocacia. E isso é muito interessante e penso que, em nível estadual, poderia ser feito com muito mais força, até em função do número do quadro de advogados. Então, quer dizer, uma aproximação com essas instituições financeiras, trazendo para essas instituições a realidade da advocacia, a realidade daquele advogado que quer montar no escritório, mas não tem uma linha de crédito, não tem recursos, e buscar com isso melhores condições do que aquelas que são normalmente ofertadas no mercado. Buscar melhores condições para a advocacia. Como nós temos aqui, eu acabei de mencionar, o atual presidente concorrendo, eu quero trazer a sua proposta da Caixa de Assistência. Todas as perguntas aqui, a nossa intenção nessa primeira etapa é trazer as propostas que o candidato já coloca para a advocacia que vai votar ter ciência. Então, aqui o senhor colocou que é melhorar e ampliar a oferta de serviços para adequar este setor à demanda dos advogados. Eu queria que o senhor fizesse a avaliação de como hoje funciona a Caixa e desenvolvesse, né, sobre essa sua proposta. Perfeito. Em minhas viagens pelo interior, eu pude perceber que muitos advogados reclamam que não sentem a presença da ordem no interior. Seja com cursos, seja com eventos jurídicos e seja com os benefícios que hoje a CAAS oferta para a capital, ou pelo menos em algumas subseções aqui da Grande Vitória. Vou dar um exemplo. Uma atividade como o funcional, né? É uma atividade boa para a saúde física e mental do advogado, que deve ser priorizada também pela nossa instituição, mas esses benefícios, eles normalmente, ele é oferecido aonde? Nas maiores subseções. E a subseção lá do interior? São Gabriel da Palha, Barra de São Francisco, tem essa atividade? Não tem. E por que não? Quer dizer, esses benefícios que normalmente eles ficam centralizados aqui na Grande Vitória, eles podem perfeitamente ser expandidos para todo o Estado, desde que as necessidades de cada uma das subseções sejam mapeadas, se orce soluções para aquele problema e invista naquele problema.
O senhor acha que a advocacia do interior é preterida pela Caixa e pela atual ordem? Isso é um fato. A própria advocacia no interior se diz preterida pela Caixa e pela ordem. Candidato, qual será a sua marca caso o senhor venha a ser eleito? Sua maior marca? A nossa ordem terá a prioridade de cuidar do advogado, se preocupar com os problemas da advocacia, melhorar a qualidade de vida do advogado no exercício da sua profissão. Eu posso dar um exemplo? Claro. Pois bem, um dos maiores problemas enfrentados pela advocacia, não de hoje, já há muitas décadas, é a morosidade do processo. Muitas vezes filas nos cartórios, principalmente quando o processo era físico, e nós sempre nos preocupamos com isso. Na subseção de Vila Velha, nós implementamos, quando o protocolo das petições era só nos cartórios, nós conseguimos implementar um protocolo central como alternativa aos cartórios, que era feito pelas próprias funcionárias da OAB dentro da sala da OAB, da sala de apoio da OAB, no Fórum de Vila Velha. Para quê? Para o advogado não precisar pegar fila nos cartórios. Aquilo que antes o advogado ficava na fila 40 minutos, 30 minutos para protocolar a petição, na sala da ordem, em 5 minutos estava resolvido. Quando não se falava ainda em digitalização dos processos físicos do Poder Judiciário Estadual, nós fomos buscar essa digitalização porque nós entendemos que isso traria uma maior comodidade para o advogado. Recentemente, nós entregamos para a Corregedoria do Tribunal de Justiça um documento no qual conseguimos expor cerca de 80, 90 reclamações e críticas colhidas junto à advocacia sobre a prestação jurisdicional no Foro de Vila Velha. Então, esse para nós é o papel da ordem, se preocupar e tentar melhorar o dia a dia da advocacia, a qualidade de vida do advogado no exercício da sua profissão. Candidato, nós fizemos aos seus concorrentes, pedimos a eles que enviassem perguntas. E aí, vou passar para o senhor, não vou dizer quem mandou, mas eu vou ler a pergunta. O senhor nunca se posicionou contra a extinção de comarca. Afinal, o senhor é favorável ou contra? Enfrentará o tribunal se for eleito? Essa questão da extinção de comarcas é uma questão muito polêmica. Isso foi muito debatido já no nosso colégio de presidentes. Não houve tentativa de extinção de comarcas aqui na capital. Então, os presidentes que se colocaram contra a extinção das comarcas foram os presidentes que eram afetados naquelas subseções, mas no colégio de presidentes muito debatemos sobre isso. E a ordem, ao nosso ver, falhou porque não conseguiu acompanhar o processo que foi aberto pelo tribunal para apresentar o estudo sobre a viabilidade dessas extinções de comarcas e unificações de comarcas. Na verdade, o argumento que foi utilizado pelo tribunal foi o argumento de que a ordem ela não foi presente, ativa e efetiva no que diz respeito a mostrar quais eram as comarcas que não poderiam ser extintas ou unificadas. E esse, para mim, é sim o papel da ordem. E eu estarei pronto para atuar e brigar pela nossa advocacia e contra a extinção das comarcas. O senhor tem poucas chapas do interior. Foi o último a protocolar a sua chapa e circulam imagens de que seu protocolo no centro reuniu pouquíssimas pessoas. O senhor acha mesmo que é uma chapa competitiva de oposição? Não acha que tem chapas mais fortes? Essa questão da foto e tal e tudo mais, eu realmente não vi isso, né? Pelo contrário, o nosso registro de chapa foi um registro feito debaixo de chuva. Exatamente. Na verdade estava caindo uma tempestade. E, num determinado momento, nós avisamos, inclusive nos grupos de WhatsApp, né, que a gente liberava o pessoal de estar presente naquele dia lá no registro da chapa. Por quê? Por conta do tempo. Por conta do tempo, por entender que a gente estava prestigiando
a segurança e a comodidade, né, da advocacia. Só que, para nossa surpresa, foi um número até excessivo de pessoas para aquele dia. E o nosso lançamento da chapa, o nosso evento de lançamento da chapa, foi um dos eventos, sem sombra de dúvidas, mais cheios, né? Inclusive, tivemos muito mais advogados do que as outras chapas de oposição, né? As próprias fotos que foram divulgadas demonstram isso, né? Desculpa. Não, pode continuar. Com relação à questão das subseções, vários das oposições que hoje se colocam como oposição já estão nesse trabalho de construir chapas, de construir uma oposição política há mais de 4 anos, 5 anos, né? A candidata Érica Neves, ela está há 6 anos fazendo campanha. O candidato Dr. Benhur Farina, presidente da CAAS, desde o primeiro dia que ele assumiu a CAAS, ele já começou a circular e dizendo que era o próximo presidente. Se isso não é campanha antecipada, eu não sei o que é. Eu estava cuidando da advocacia de Vila Velha. Eu estava trabalhando. Eu não tive como parar para fazer campanha há 5 anos, 6 anos. Mas, a partir do momento que nós colocamos o nosso projeto na rua, a partir do momento que a advocacia pediu que nós viéssemos e colocássemos nosso nome, nós conseguimos montar chapas em lugares que antes se falaram que era impossível montar chapas. Temos a chapa de Vila Velha, que hoje é situação, que é a maior subseção do Estado, e temos núcleos de apoio ao nosso projeto em praticamente todas as subseções. De norte a sul. E uma prova do nosso compromisso com a interiorização da ordem, com prestigiar a advocacia do interior, é que nós temos uma representante do interior como minha vice-presidente. Representante do interior como vice-presidente da CAAS, representante de Linhares, por exemplo, como secretário-geral da CAAS, a doutora Penélope de São Mateus como vice-presidente da CAAS. Então, hoje, a nossa chapa é uma chapa totalmente competitiva e nós viemos para ganhar. Candidato, por que o senhor foi o último a registrar? Foi estratégico? Foi estratégico. Na verdade, a gente queria saber quais seriam os números que iam ser adotados pelos candidatos e, para ser muito franco, nós até estranhamos, né, aquele afã por tentar registrar em primeiro lugar, né, por ficar ali numa fila para pegar um número. Quer dizer, a gente achou até isso indelicado e totalmente fora do propósito, né? Eu jamais pediria para minha vice-presidente ou para alguém da minha chapa ficar plantado lá esperando a OAB abrir para quando abrisse pegar um número, né? A gente não viu problema nenhum em esperar que outras chapas fizessem os registros, até para que a gente pudesse escolher o número que a gente iria ocupar na nossa chapa. Nefa Júnior, o senhor como o senhor mesmo disse, foi reeleito, né? Tá há 2 mandatos à frente da subseção de Vila Velha. Eu queria saber qual a maior dificuldade que o senhor tem em relação ao atual comando da OAB no Espírito Santo. Como é que é essa relação entre a subseção e a seccional? Já há algum tempo, eu me distanciei de algumas diretrizes que eram impostas por essa gestão, pela atual gestão da OAB estadual, e a atual gestão tem uma política de estrangular financeiramente as subseções que não estão perfeitamente alinhadas com aquilo que elas entendem que deveriam ser correto. Então, na atual gestão, qualquer manifestação de um presidente da subseção que seja contrário àquilo que eles entendem corretos, aquela subseção ela é penalizada. E isso aconteceu com Vila Velha. Nós tínhamos um repasse mensal. Quando a gente fala em repasse mensal, é como se fosse uma mesada. Cada subseção receberia por mês
o valor suficiente para pagar as suas contas, as contas necessárias à sua subsistência. Por exemplo, internet, luz, telefone. Eventualmente um condomínio. E sobraria ainda, né, nesse repasse, uma certa quantia para que a subseção pudesse administrar e entregar algo para a advocacia. Fazer um evento jurídico, chamar um professor e pagar uma hora-aula. Só que, como eu me distanciei das diretrizes impostas pela atual gestão, Vila Velha foi estrangulada, de modo que todas as nossas contas elas são pagas diretamente pela seccional, retirando inclusive a nossa autonomia, porque essas contas sempre foram pagas por nós. A seccional mandava o dinheiro, nós administrávamos, nós pagávamos, e com o dinheiro que sobrava a gente fazia um caixa para reverter de alguma forma para benefício para a advocacia. A partir do momento que eles nos cortaram isso, nós ficamos sem dinheiro para chamar um advogado, colocar um coffee break no meio de um evento, chamar um palestrante para dar um evento, trazer um palestrante de fora. Mas em Vila Velha nós não paramos. Pelo contrário, nós aceleramos. Por quê? Porque nós fomos atrás de patrocínio, fomos atrás de trabalho voluntariado, né? Mas é óbvio que fazer uma gestão com esse tipo de obstáculo, com esse tipo de estrangulamento financeiro é muito mais difícil. Candidato, a gente vai caminhando para o nosso final e eu quero te deixar à vontade para falar o número da sua chapa, pedir os votos, né? Aos quase 25 mil advogados inscritos na OAB do Espírito Santo. Fique à vontade. Obrigado. Bom, meus amigos e minhas amigas, então aproveito o momento para pedir o voto para a chapa 11, Nefa Júnior e Elisa Galante. O nosso objetivo é transformar a OAB, o nosso objetivo é trazer mais transparência, é resgatar a independência da nossa instituição e promover uma gestão que realmente foque no bem-estar do advogado, que acolha e cuide do advogado e da advogada. Muito obrigado. A eleição da OAB é no dia 22 de novembro. Pela primeira vez, ela será online. Quem tiver dificuldade para votar online, as subseções também receberão o voto presencial. E eu te peço novamente que, se você já tem seu candidato, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam apoiá-lo. Se você não tem, maratone. Nós conversamos com os 4 concorrentes. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e a gente se encontra na semana que vem. O Entrevistas é olho no olho, sempre com um assunto diferente para você que acompanha a gente. Até semana que vem.